Chegamos à quarta-feira, dia de nossa coluna sobre saúde aqui na Voz do Povo. A gente sempre fala às quartas-feiras com o fisioterapeuta Randy Marcos, que já está conosco. E nós vamos falar sobre os ligamentos. É comum muitas vezes, né, as lesões de ligamentos, principalmente em jogadores de futebol, em atletas, ligamento cruzado, ligamento do joelho, mas em outras partes também tem nos ombros, no tornozelo, enfim. São peças importantes na nossa locomoção e que a gente precisa também ter cuidados com eles. Não é isso, Randy? Bom dia. Bom dia, meu amigo Jofre. É um prazer estar falando. Prazer é nosso, para esclarecer algumas dúvidas que sempre temos durante o processo de recuperação e do surgimento de algumas lesões. E dentro dessas lesões, a gente tem muito conhecida a lesão do ligamento cruzado anterior, que aparece muito na mídia de jogadores de futebol. E entre os nossos amigos, existem vários que fazem essa tipo de cirurgia por serem peladeiros de final de semana, atletas de final de semana. Então, meu amigo Jofre, a gente tem que diferenciar bastante esse tipo de lesão, porque geralmente se informa que é uma lesão traumática. E é uma lesão traumática de uma lesão não traumática, atraumática no caso, deve ser diferenciada pelo simples fato de se compreender o mecanismo lesional. Às vezes estamos jogando futebol, correndo, fazendo qualquer tipo de movimento e o mecanismo de lesão o pé fica fixo no chão e o corpo roda para dentro, gerando um estresse em valgo do joelho. O que é esse estresse em valgo? É uma tendência do joelho entrar para a parte interior da perna, para a região medial. E assim, a coxa tende a entrar e a perna fica fixa. Porém, esse tipo de movimento, ele é bastante comum no dia a dia de um atleta de futebol, de um peladeiro, e muitas vezes o que acontece não é nem tanto o pé que fica fixo, é apenas a estrutura corporal desse atleta, desse apreciador do esporte, que não está mais apta de suportar tanto estresse naquela direção, porque já existe uma alteração postural, uma tendência a esse estresse em valgo diário na vida dele do dia a dia, que por alteração postural, essa perna, esse joelho não apresenta uma mecânica que seja favorável ao desenvolvimento do esporte, à prática do esporte. Então, muitas vezes o que acontece, esse atleta passa por um processo cirúrgico, começa a fazer a reabilitação, prossegue tudo da maneira mais correta possível, porém, com menos de um ano, 6 meses, um ano depois, em que esse atleta volta depois de 6 meses, já tem que fazer outra cirurgia porque lesionou de novo. E aí, onde é que podem existir a diferença de um tratamento ser eficaz ou não nessa recuperação? É apenas, Jofre, a gente tratar o verdadeiro desequilíbrio. Não é porque meu atleta, meu paciente, chegou com uma cirurgia que eu devo apenas controlar a dor, controlar o inchaço, ganhar força, ganhar amplitude de movimento, porque existe um mecanismo lesional anterior que deve ser compreendido e respeitado. Então a gente tem que combater essa causa do problema para poder a recuperação ser eficiente no final de todo o processo. Uma vez a gente equilibrando toda a musculatura e liberando as tensões relacionadas com esse membro, alinhando esse membro, tirando esse estresse em valgo que existe já da própria postura do paciente, essa recuperação vai se evoluir de uma maneira bem mais satisfatória, com um índice lesivo bem menor. Esse é um dos problemas que podem causar recidiva. Logicamente, pode existir outros problemas, mas o que a gente vê muito no consultório é a manutenção do desequilíbrio postural, mesmo após um processo de recuperação da cirurgia de ligamento cruzado. Então, meu amigo, fica aqui a nossa dica, que nossos pacientes, nossos colegas fisioterapeutas observem bastante como
essas lesões aconteceram, para que essas alterações mecânicas e posturais sejam corrigidas antes de cuidarem apenas do processo de recuperação cirúrgico, meu amigo. Ok, Randy, obrigado. Ótima semana e até a próxima quarta. Eu que agradeço, e todas as nossas entrevistas, toda a nossa coluna está no nosso canal do YouTube, Dr. Randy Marcos, meu amigo. Um abraço. Valeu.